Bom dia aí, pessoal. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo, né? Nossa segunda aí do dia. Vamos lá. Ontem eu não consegui, fiquei o dia inteiro, né? Tô de férias aqui, aproveitei para ficar o dia inteiro no estúdio terminando de gravar o curso de legislação aí. Oi, Juliana, Graciele. Fiquei ontem o dia inteiro gravando aí, terminando de gravar aí o curso de teoria e de legislação aí para o município de Goiânia, então eu não consegui fazer as transmissões, né? Então, vou sim preparar, sim, Arthur, né? Eu fechei com o site, né? Vou preparar aí um curso em vídeo para o ISS Petrolina, sim, ok? Então ficam de olho aí que eu terminando de gravar legislação de Goiânia, né? Semana que vem eu já termino de gravar a parte de exercícios do curso de legislação de Goiânia, então eu vou gravar também, vou fazer um curso aí para o ISS Petrolina, beleza? Então vamos tratar, antes de a gente tratar, começar a falar do nosso tema proposto nessa transmissão, pessoal, vamos compartilhar com seus seguidores, compartilha aí no Twitter, compartilha aí com seus seguidores do Periscope essa transmissão, ajude esse humilde professor aqui de Direito Tributário a divulgar, né? Então, no site, no setor EAD, já tem o Gustavo, excelente professor que ministra a parte de ICMS, e tem lá um curso de ICMS aplicáveis a todos os estados, beleza? Eu só dou a parte de impostos municipais. É isso aí. E legislação tributária municipal. É www, na área, www.setoread.com.br, né? O Gustavo fazendo sucesso aí, hein? Mas lá, já tem lá, e tem já também, ele já gravou, né? Ele já gravou um curso de RICMES para o estado de São Paulo, legislação específica. Quem vai prestar ICMS São Paulo já tem um curso lá no setor EAD de legislação específica. Então tem um curso de ICMS para todos os estados, né? Para todos os estados que ele grava, o Gustavo Moura, né? Valeu, Reinaldo. E um de RICMES do estado de São Paulo. Ele é auditor do estado de São Paulo, então melhor do que ninguém aí vai ministrar um curso excelente de legislação para o ICMS São Paulo. Beleza? Então, vamos clicar na tela aí. Quem não conhece o Periscope, está começando, não tem dó, clique na tela, não atrapalhe a conexão, clique na tela para fazer subir esses coraçõezinhos, ajuda a me dar visibilidade no Periscope, e também é uma maneira de eu monitorar a conexão de vocês, ver se não está travando tanto. Beleza? Então, pessoal, a proposta da transmissão de hoje, né, quem já assistiu minha outra, eu tratei já, né, fiquem de olho, quem não nem... Olha, Arthur, não indico nenhum livro, viu? Não tem nenhum livro bom para concurso, tanto de impostos estaduais quanto para impostos municipais. Então, o meu material de impostos municipais é em videoaula. Eu não conheço nenhum outro, acho que tem um do professor Marcelo Tanuri, acho que ele também ministra aula de impostos municipais, mas também em videoaula. Eu tô planejando nesse ano pegar o meu curso em vídeo e também fazer um material em PDF, porque tem aluno que prefere em PDF, acho mais rápido, né? Tem aluno que tem uma memória auditiva, prefere assistir videoaula. Então, para abraçar todos os tipos de alunos, aquele que gosta de videoaula, aquele que gosta de PDF, ou aquele que gosta de assistir videoaula e depois de ler, eu estou pensando em escrever um material escrito aí de impostos municipais aplicáveis a todos os municípios, né? Então, mas ainda não tem previsão, vou arranjar algum tempo aí para escrever, pegar o meu material, né, e escrever um material em PDF aí de impostos municipais aplicáveis a todos os municípios. Beleza? Então, pessoal, vamos parar um pouco aí as mensagens, né, porque as mensagens me desconcentram, e depois no final eu abro aí para vocês tirarem algumas dúvidas. Então vamos tratar aí do que realmente a gente propôs para tratar nessa transmissão, que é a súmula vinculante 29, né, uma súmula aí do STF, né, só tem súmula vinculante do STF.
Então, é redundância falar que é do STF uma súmula vinculante. A súmula vinculante 29, que trata da base de cálculo das taxas. Antes de a gente ir lá, eu passar aqui para a tela do computador para a gente ler o texto dessa súmula, vamos entender um pouco sobre base de cálculo das taxas, né? Base de cálculo das taxas, o primeiro dispositivo que vem é aquele lá da Constituição, artigo 145, parágrafo 2º, que fala que as taxas não podem ter base de cálculo. Por quê? Totalmente diferentes. Né? A taxa é um tributo cujo fato gerador é vinculado ao exercício de uma atividade estatal, né? E o imposto, a espécie tributária imposto, ela é um tributo que o fato gerador é não vinculado. Né? Não vinculado a nenhuma atividade estatal. Por quê? Porque o fato gerador é uma manifestação de riqueza do contribuinte. É uma manifestação de riqueza. Então, eu tenho que a taxa, o seu fato gerador é um fato do Estado, que é o Estado, para cobrar uma taxa, precisa fazer alguma coisa para o particular. No caso da taxa, é prestar um serviço público específico e divisível ou exercer de forma regular o poder de polícia. Já no caso do imposto, como o seu fato gerador é não vinculado a nenhuma atividade estatal, o poder público não precisa fazer nada para cobrar um imposto. Basta o contribuinte, o particular, fazer alguma coisa. Por isso que eu falo que o imposto é um fato do contribuinte, é uma manifestação de riqueza do contribuinte. Então, em função dessas especificidades, a base de cálculo, que nem eu falo, né, a base de cálculo, ela tem uma ligação lógica com o fato gerador. Quando eu dou o fato gerador de um determinado tributo, é quase automático eu falar qual é a sua base de cálculo. Né? Eu posso falar para uma criança, qual é a base de cálculo do IPVA? É o valor do automóvel. Qual é a base de cálculo do IPTU? Ela sabendo que o IPTU é um imposto sobre propriedade de bem imóvel em zona urbana. É o valor do imóvel. Então há uma ligação lógica entre o fato gerador e a base de cálculo. Há um liame lógico. Então, o imposto, a base de cálculo, deve ser a quantificação dessa manifestação de riqueza. Já no caso da taxa, a base de cálculo tem que ser outra. Por quê? Porque o fato gerador é a prestação de um serviço público, é o exercício regular de um poder de polícia, então é o exercício de uma atividade estatal. Então a base de cálculo tem que ser a quantificação do custo estatal, o custo que o poder público dispendiou a prestar esse serviço, ao exercer de forma regular o poder de polícia. Então a base de taxas realmente tem que estar atrelada de forma lógica com o seu fato gerador. Então eu não posso adotar como base de cálculo das taxas o valor venal de um imóvel, porque o valor venal de um imóvel é a quantificação de uma riqueza do contribuinte. E isso está lá ligado à questão dos impostos. Então eu não posso ter a base de cálculo nas taxas própria de impostos. Porém, o STF tem um entendimento, que é isso que a gente vai tratar aqui, a possibilidade de os entes adotarem para quantificar o custo do serviço, o custo da prestação de um serviço, o custo para exercer de forma regular o poder de polícia, algum elemento utilizado para quantificar a base de cálculo de um imposto. Aqui, pessoal, entendam, eu não estou adotando como base de cálculo da taxa uma base de cálculo própria de imposto. Eu simplesmente estou adotando um parâmetro utilizado para quantificar a base de cálculo do imposto, utilizar aqui para quantificar a base de cálculo de uma taxa. Então, diferencie o que é uma base de cálculo de um parâmetro utilizado para quantificar a base de cálculo. Qual é o precedente que o STF julgou e originou o texto dessa súmula, esse entendimento? É o caso da taxa de Campinas, do município de São Paulo, utilizava a metragem do imóvel. Aí qual era a polêmica que os contribuintes levantaram? Mas a metragem do imóvel é um elemento utilizado para quantificar a base de cálculo do IPTU.
Para eu chegar no valor venal do imóvel, eu utilizo como um dos parâmetros, não é o único, mas um dos parâmetros para chegar no valor venal do imóvel, a metragem do imóvel, né, a área construída do imóvel. Porém, os municípios utilizaram esse parâmetro para quantificar o valor maior ou menor do valor da taxa de coleta de lixo. Então, vários municípios utilizam esse parâmetro, metragem do imóvel, para dizer se um determinado sujeito passivo dessa taxa, um determinado beneficiário dessa taxa, vai pagar mais ou menos essa taxa, em função do tamanho do imóvel. Muitos na doutrina criticam a utilização desse parâmetro, por quê? Porque falam que esse parâmetro não é razoável para aferir o custo despendido pelo poder público na hora de prestar o serviço de coleta de lixo. Por quê? Porque o município, ao utilizar esse parâmetro, ele utiliza uma presunção de que imóveis maiores, que têm uma metragem maior, vão gerar um custo maior na prestação do serviço de coleta de lixo. Por quê? Porque eles geram uma quantidade de lixo maior. Já imóveis menores vão gerar uma quantidade de lixo menor. Não necessariamente acontece isso. Na nossa realidade, parece que imóveis menores, de famílias menores, geram mais lixo. Por quê? Porque é super comum na nossa realidade imóveis menores terem muito mais gente do que imóveis maiores. Às vezes eu tenho uma família rica que mora dois senhores de idade, dois idosos, moram numa mansão e produzem muito pouco lixo. Mas, de acordo com essa presunção, eles vão pagar mais taxa de coleta de lixo do que aquela pessoa que mora num cubículo e tem 10 filhos. Né? Em função da natureza retributiva da taxa, essa família que mora num espaço menor, pagaria menos taxa, na realidade ela está produzindo mais lixo, porque mora mais gente lá. Mas o STF, apesar dessas críticas, chancelou esse entendimento, que é possível os municípios adotarem a metragem do imóvel, que não é a base de cálculo. A metragem do imóvel não é a base de cálculo do IPTU. É simplesmente um parâmetro, um elemento utilizado para chegar na base de cálculo do IPTU, que é o valor venal do imóvel. Então, por não ser exatamente a base de cálculo do IPTU, o STF entendeu que é possível aferir, né, de forma razoável o valor da taxa em função da metragem do imóvel. E ainda é interessante que o STF, na sua decisão, ele não poderia somente no caso dos impostos, mas o STF, a jurisprudência do STF, utiliza o princípio da capacidade contributiva aí para outras espécies tributárias, principalmente no caso das taxas. Ok, pessoal? Alguma dúvida ficou, né, nessa súmula? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Se não tem nenhuma dúvida, pessoal, vamos ficar que tem súmula que cai direto em prova, súmula vinculante 29, cai direto em prova, e espero que quem tinha alguma dúvida nessa súmula, essa transmissão tenha sido útil para sanar essas dúvidas. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Vou fazer mais uma transmissão, vou compensar o dia de ontem que eu não fiz nenhuma transmissão. Hoje eu vou fazer 4 transmissões. O Reinaldo no grupo, não sei se ele está aí online. Vou tratar da responsabilidade tributária lá na sucessão empresarial. Então, é isso daí, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.